no serviço público, por exemplo, né? Não na iniciativa privada, que é outra dinâmica. Na iniciativa privada é outra dinâmica. Então não é uma coisa que acontece para o serviço público, tem que acontecer para iniciativa privada porque é igual. Porque não é. Não é a mesma dinâmica. Não é a mesma dinâmica. Por exemplo, se você está na iniciativa privada, na escola mesmo, você vai ter um grupo de coordenadores, de diretores, não sei o que, eles vão empurrar para você e você vai ter que fazer. É basicamente assim, não é? É mais de cima para baixo. Na iniciativa pública, a participação é mais democrática mesmo. É mais democrática mesmo. Tem reuniões periódicas para as pessoas decidirem, para conversarem sobre os problemas que estão tendo com os alunos, para conversarem sobre problemas administrativos. É uma governança, chega a ser interessante. Tipo assim, chega a lembrar os meus estudos de Grécia Clássica. A gente senta mesmo numa reunião de um monte de pessoa para debater os problemas e dar indicativos de solução para a administração de fato solucionar a partir da demanda dos professores. Eu sentei uma hora, né? Professor, qual é a sua demanda? Eu falei, como assim? Você quer saber o que eu tô tendo de problema para resolver o meu problema? Como assim? Que delícia. Então isso acontece, e é diferente do que acontece na iniciativa privada. Então a gente não pode fazer um paralelismo e dizer assim, o que vai acontecer e o que eu tô sugerindo para iniciativa pública tem que acontecer na iniciativa privada, porque é diferente. A dinâmica é diferente. E até por isso que a gente luta para que tenha mais dinâmica pública, para que tenha mais processos democráticos, né? E os processos democráticos são completamente diferenciados. Se alguém não gostar de alguma coisa que eu faço em sala de aula, a pessoa pode ir na ouvidoria e fazer uma comunicação na ouvidoria do que eu tô fazendo, do que eu falei, do que eu fiz, e aí isso vai ser passado pela direção. É democrático mesmo, gente. Se a escola faz direitinho, se ela consegue fazer direitinho, é democrático. Tem uma tendência democrática da gestão da escola. De fato, isso existe. Isso existe mesmo, certo? Então, por que eu quero dar esse depoimento para vocês? É porque tem na internet uma constante crítica de que nada presta, nada funciona, a sua vida é uma porcaria, todos os professores são horríveis, a educação é uma bosta, a saúde é uma bosta. Não tinha aquele maluco lá, inclusive foi preso porque que era maluco, que era policial, que era ligado, inclusive era amiguinho do pessoal do MBL, né, que o Nando Moura fica fazendo a piada da paçoca dele. Que ele foi lá no hospital e veja bem, o cara do hospital que falta e não sei o que, e nem era verdade, era um sensacionalismo do cacete. O que acontece? Por que esse cara faz esse sensacionalismo do cacete e nem era verdade aquilo que ele foi fazer no hospital? O hospital parece que até processou ele, o hospital público, né? Ele era vereador, inclusive, alguma coisa assim. Veja, também tem os profissionais legais. É claro que tem o problema do profissional, que é profissional da saúde pública, mas na verdade ele tem uma entidade privada, e aí ele fica dando migué pra trabalhar na entidade privada, pra receber o dinheiro público e privado. Isso existe. Mas isso significa que isso é endêmico, que todos os médicos são assim? Não, tem médico legal também. Tem médico legal também. E como a gente não tem muita participação na internet de profissionais do sistema público, fica parecendo que aquilo que o Paçoquinha falou, né? O que o Paçoquinha falou é verdade. Porque você já experienciou uma vez que você foi lá, né, no hospital público e não tinha médico suficiente. Aí você vê o Paçoquinha falando, você fala, entendi, eu não tive médico suficiente aquele dia porque o médico tá dando migué. Então todos os médicos do sistema público são vagabundos, mentirosos, e não é assim. E não é assim. Existe muito problema, por exemplo, de falta de atendimento na saúde, não é só porque o médico tá dando migué, embora exista esse fenômeno. Existe também o fato que falta quadro, falta investimento público, falta quadro, falta gente o suficiente. Tem isso e tem o médico ruim, também tem o médico ruim, certo? Então a gente tem que lidar com os problemas de verdade, não com sensacionalismo. Não com sensacionalismo. Como eu tô enfiado na educação, e como eu disse pra vocês, que eu aprendi com o Immanuel Kant, que ele tem razão, toda razão, no que é o iluminismo, é o seguinte, eu não vou ficar vindo aqui dando casos concretos. Teve uma pessoa, teve uma vez, teve um professor, isso seria antiético da minha parte, inclusive, né, ficar expondo as pessoas. Mas, assim, noções gerais, eu gostaria de trazer pra vocês sobre a educação brasileira para combater o Thiago Braga, certo? A gente não combate o Thiago Braga dizendo simplesmente que ele cometeu erros. Isso é elementar. Erro todo mundo comete, certo? É lícito cometer erro. O fato de que ele não tem uma formação muito grande e tal, eu também não vou ficar competindo pela formaçãozinha dele. Como eu já disse, ele é um medíocre. E aqui é com todas as letras, certo? Eu banco o BO.
Dizer que ele é um medíocre, dizer assim, ele é uma pessoa que tá na média. Tem professor muito ruim? Tem professor muito ruim. Tem professor muito bom e muito melhor do que ele? Tem. Ele tá ali nos medíocres, que estudaram um pouquinho, que tá ali fazendo um contatinho com um livro com o outro. Esse não é o problema. O problema sério dele, do canal dele, é essa propaganda continuada, que toda vez que ele for dar a aulinha dele, ele vai passar a imagem de que o problema da educação brasileira é que seu professor de esquerda é muito de esquerda e não quer dizer a verdade. Isso é difamatório. Ele faz uma propaganda difamatória de toda a categoria de professores. Se você é professor de qualquer área, você devia ter ódio desse cara. E no limite, algum sindicato um dia tinha que processar esse cara por essa imagem que ele cria. No limite, tinha que ser assim. Pra tirar dinheiro dele pra ele parar de fazer isso. Certo? No limite, tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Porque isso é uma difamação continuada de uma categoria que não é exatamente tranquila, certo? O que tem de professor que recebe ameaça de morte, né? Por isso que a gente briga com os guzalistas lá do negócio do Mao Tse Tung e da Revolução Cultural, né? O que tem de pessoa que dá sua aula, não sei o que, numa dificuldade do caramba e não sei o que, aí porque chama a atenção do aluno, o aluno vai ameaçar o cara de morte.